o Senhor venha falar conosco nessa noite. Eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, coloca, Senhor Deus, a Tua palavra, Pai, para ser exercitada através de mim. Cuida da minha vida, cuida de cada um que está aqui, e que nós possamos sair daqui, Pai, sabendo que existe um Deus que cuida, que guarda, que livra, Pai, as nossas vidas. É o que eu oro ao Senhor e Te agradeço, em o nome de Jesus. Amém? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre propósitos. E essa frase que eu coloquei aqui para nós, diz assim: ninguém chega ao propósito sem passar pelo processo. Muitas pessoas, elas querem um propósito na vida, só que elas não querem passar por um processo. E o que é o propósito? O propósito é um objetivo ao qual eu quero chegar. Propósito é um lugar onde eu quero chegar, onde estou galgando. E o processo é a forma pela qual eu vou chegar nesse meu objetivo, no lugar que eu galgo. Só que muitas pessoas, como eu falei, elas têm um objetivo, mas é muito difícil passar pelo processo. Eu quero ler um texto para nós, está em Gênesis capítulo 12, versos de 1 ao 4. Aproveitar que a pastora pregou a semana passada, mas eu não vou pregar o mesmo ênfase, vamos para outra direção. E diz assim, aqui em Gênesis 12: então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Amém? Irmãos, Deus, Ele tinha aqui um propósito com Abrão. Ele tinha aqui um objetivo com Abrão. E Ele chama Abrão e fala para Abrão: olha, Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E eu vou fazer de você uma pessoa famosa. Vou fazer o seu nome ficar famoso. O nome dele é famoso, não? Alguém já ouviu falar de Abrão aqui? Eu creio que se tiver um crente que não ouviu falar de Abraão, é muito difícil. E ele fala assim: eu vou te abençoar tremendamente. A Bíblia nos mostra que Abraão foi totalmente abençoado. E ele fala para Abraão: e vou fazer de você uma bênção sobre todas as nações. Porque através de Abraão, Deus, Ele criou a nação dele. Só que quando Deus ele fala para Abraão sobre o propósito que Ele tem na vida de Abraão, Ele não fala do processo que Abraão vai passar. Porque se Deus falasse para Abraão o processo que ele iria ter que passar para chegar ao objetivo que Deus tinha na vida dele, com certeza, eu creio que Abraão ia falar: Senhor, não, eu vou ficar aqui na minha terra. Eu não vou sair do meio da minha parentela, eu vou ficar por aqui mesmo, tá tudo tranquilo, porque eu não quero passar por esse perrengue, eu não quero passar por esse processo, eu não quero passar por tudo isso que eu vou ter que passar. Mas Deus não fala nada para Abraão. Deus ele fala só do objetivo. E muitas vezes as pessoas não entendem a Deus e querem saber de Deus algumas coisas que eu já estou adiantando, que eu quero falar para você que Deus não vai te falar. Você pode procurar quem você quiser. Você pode procurar o maior revelador do planeta. Você pode ficar horas e horas clamando a Deus, perguntando a Deus, que Deus não vai te falar. Porque tem situações em nossas vidas que faz parte do processo. E o processo, muitas vezes Deus não fala. O processo vai ter que acontecer. E Abraão foi assim.
E Abraão, ele saiu somente sabendo qual era o propósito de Deus na vida dele. Que Deus fala para ele: olha, Abraão, eu vou fazer de você uma grande bênção. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar. E Abraão, ele pega tudo que é dele e sai ao destino que Deus quer levá-lo. Irmãos, e Abraão, ele começa a caminhada dele, e lá no capítulo 12 de Gênesis, vai falar primeiramente que nesse processo, na vida de Abraão, já começam a vir várias situações, e situações que não eram situações agradáveis, situações que não eram situações legais, mas fazia parte do processo. Quando Deus ele tem um propósito, quando Deus ele tem um objetivo nas nossas vidas, dificilmente nós não vamos passar por um processo. Às vezes a pessoa, ela quer algo, mas ela não quer o processo. E Abraão, de repente, ele chega, ele vai para a cidade de Canaã, para onde Deus direcionou ele. E chega ali em Canaã, o que acontece? A mulher dele, Sara, era uma pessoa bem afeiçoada, uma pessoa bonita, uma pessoa que enchia os olhos de qualquer homem. E quando ela chega naquele lugar, Abraão até alerta, fala: olha, estamos chegando lá, fala que você é minha irmã, porque se você não falar que é minha irmã, se você falar que é minha esposa, eles vão me matar e eles vão ficar com você para eles. E a primeira processo que Abraão passa foi pelo perigo por causa de Sara. E ele teve que passar por esse processo, passar por esse momento. E não só essa vez, no capítulo 20 fala que Abraão também, quando ele chega em Gerar, Abimeleque, o rei daquele lugar também, Abraão falando que Sara era sua irmã, ele também a toma como mulher. E Abraão passa o perigo de perder a sua própria vida. Então, trazendo para nossas vidas, muitas vezes nós queremos e temos um objetivo, um propósito de Deus nas nossas vidas, e nós não queremos passar pelo perigo. Muitas vezes nós não queremos passar pela dificuldade, nós queremos somente o propósito. E eu quero falar para você nessa noite, quero deixar isso para mim e para você. Se Deus tem um propósito na sua vida, e você sabe que Deus tem um propósito na sua vida, e alguém falou para você um dia: olha, Deus tem esse propósito na sua vida, Deus colocou no seu coração, porque Deus ele pode ter colocado no seu coração, e hoje você olha e fala: mas olha a situação que eu estou passando. Isso faz parte do processo. Isso faz parte do processo. Mas por que Deus não me avisou? Por que Abraão não falou, não dobrou o joelho e foi falar com Deus: Senhor, por que o Senhor não me avisou? Que se eu chegasse nesse lugar aqui, eles iam querer pegar minha mulher para eles. Por que o Senhor não me avisou? Deus responderia para ele: Abraão, isso faz parte do processo. Se eu te aviso antes, você não ia querer. E Abraão vai, ele passa por aquele processo, ele descobrem que ela não é irmã, que ela é esposa dele. Aí o rei devolve, e ainda ele sai bem ainda do lugar, né? Que o rei devolve, dá bens para ele, tudo. Porque tudo aquilo ali fazia parte do processo. E Abraão continua. A Bíblia fala que ele continua a história dele, ele continua a caminhada dele, tranquilo. E de repente, ele trouxe alguém, como eu falei. A pastora pregou a semana passada. Ele trouxe o sobrinho dele, Ló. E o sobrinho veio com ele. Na caminhada, eles enriquecem mais do que já tinham. O sobrinho se torna alguém muito rico. E começa uma desavença. Começa alguns problemas de relacionamento entre Abraão e o sobrinho. Não era nem entre Abraão e o sobrinho, era entre os funcionários deles.
E Abraão de repente olha e fala: poxa vida, por que está acontecendo isso? Me dou tão bem com Ló, meu sobrinho, filho do meu irmão, me dou tão bem com ele, por que está acontecendo isso? Deus responderia para Abraão: isso faz parte do processo. Muitas vezes temos uma caminhada, Deus tem um propósito para nossas vidas, e no meio do caminho, no meio dessa caminhada, começa a acontecer algumas desavenças, alguns desencontros, e você fala: poxa vida, Deus, mas por que está acontecendo isso? Deus manda falar para você: porque faz parte do processo, porque Deus tem um propósito nas nossas vidas. Chega um momento que o propósito de Deus, ele só vai poder ser cumprido de acordo com a vontade de Deus, e até ali, Deus queria aquele processo da vida deles, daquela maneira, porque Deus tinha um propósito lá na frente com Abraão. Então, quem sabe, nessa noite, você esteja perguntando para Deus: Senhor, por que está acontecendo isso? Porque faz parte de um processo, e não tem jeito, irmãos. Do processo de Deus, nós não conseguimos sair. Se Deus tem um propósito, querendo ou não, esse propósito vai ser cumprido. Tem pessoas que falam assim: olha, se eu não quiser, o propósito de Deus não vai ser cumprido. O propósito de Deus, se é um propósito de Deus, ele vai ser cumprido de uma maneira ou de outra, porque o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Mas todo propósito, ele vai ter um processo. E ele continua. Aí Ló vai embora, Abraão vai socorrer Ló, depois que Ló tem uma guerra de 3 reis, então daí Abraão vai, socorre Ló, e Abraão continua na caminhada dele, na vida dele, e Deus tinha uma promessa para Abraão, Deus tinha um propósito para ele. Deus falou que faria dele uma grande nação, mas ele falou: como que Deus vai fazer de mim uma grande nação, se eu não tenho filhos? Será que Eliezer, ele vai ser aquele que vai herdar tudo dentro da minha casa? Porque senão ia ter que ficar tudo para um parente mais próximo, para alguém. E Abraão continua. Só que agora, Abraão de repente ele faz o quê? Ele vai tentar cumprir a promessa de Deus na vida dele. Muitas vezes, como eu falei, quando Deus tem um propósito, existe um processo de Deus em nossas vidas. Só que muitas pessoas chegam um determinado momento da vida delas, que ao invés de ela esperar a promessa do Senhor, aqui o propósito do Senhor, ela decide fazer o quê? Ela decide ajudar a Deus a cumprir a promessa dele. Conhece pessoa assim? Que quer ajudar a Deus a cumprir a promessa? Sara foi uma delas. Como não conseguia engravidar, ela fala para Abraão: fala, Abraão, tem uma lei aqui, vamos usar essa lei, vamos fazer dessa lei benefício para a nossa vida. E o que ela faz? Ela fala: olha, você fica com Agar, e o filho que nascer de Agar vai ser o nosso filho, porque o filho da escrava ficava para ela, e ela vai tentar agora ali, junto com Abraão, cumprir a promessa do Senhor. Irmãos, só que agora, quando nasce Ismael, passam-se uns anos, e de repente a promessa real, a promessa verdadeira, porque muitas vezes as pessoas tomam uma atitude hoje, e elas não veem acontecer nada, está tudo certo, ela não acha que não aconteceu nada, e lá na frente vai vir o reflexo daquilo que foi feito hoje. Passado alguns anos, 14 anos ou 15 anos, o que acontece? A promessa de Deus vem sobre a vida de Abraão, vem sobre a vida de Sara, e ela fica grávida, depois de velha. Por quê? Irmãos, quando Deus tem um propósito, você pode olhar, fala assim: olha, não tem jeito, como Sara olhou, já sou velha,
não tem mais como eu engravidar, não tem mais como mudar essa situação, não tem mais como fazer nada. Mas quando Deus tem um propósito, aos nossos olhos pode ser impossível, mas Deus, Ele faz o propósito acontecer. E propósito é no tempo dele, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E de repente o que aconteceu? Nasceu Isaac nasce. O propósito de Deus que ele tinha nessa área foi cumprido. A promessa de Deus, que ele falou que faria Abraão uma grande nação, começa a ser cumprida ali. E o que acontece, irmãos? Aí o menino vai desmamar, faz uma festa, e aí você acha que o bullying foi inventado agora, né, no século 20, 2022, 2023, todo mundo falando de bullying. Já tinha bullying naquele tempo. Diz que era a festa de Isaac. Ismael estava fazendo o quê? Caçoando de Isaac. Ele achou algum defeito em Isaac, que eu não posso falar aqui, senão vou ser processado, que no meu tempo era normal. Chegava na escola, achava o defeito e colocava um apelido. Achava outro defeito e colocava um apelido. E assim ia. E de repente ele achou algo ali em Isaac e começou a fazer o quê? Caçoar de Isaac. Começou, né, a bagunçar com Isaac. E quando Sara viu, ela chama Abraão e fala: olha, Ismael está caçoando dele, do filho da promessa, do nosso filho. E agora Ismael deixou de ser filho, porque ele era filho de quem? Da escrava. Mas aquele momento ele era filho, porque ela queria um filho. Agora nasceu o filho, vai ter que mandar embora. E aí, irmãos, começou um processo que não é o processo de Deus. Porque muitas vezes, quando Deus tem um propósito, vem o processo. Só que esse processo Deus cuida, nesse processo Deus guarda, porque é o processo de Deus. Só que esse outro processo já não era o processo de Deus, era um processo que Abraão e Sara implantaram na própria vida deles. Eles tentaram fazer com que a promessa acontecesse. E aí começa o processo. Que processo? Irmãos, será que Abraão não gostava de Ismael? Lógico que gostava. 15 anos. Convive com uma pessoa desde criança. Você não precisa muito. Você não precisa conviver todos os dias. Você, uma vez por semana que você vê, 2 vezes por semana que você vê, você já se afeiçoa com a pessoa. Pode ver com as crianças da igreja. Você está aqui com um, com o outro. Você já se afeiçoa. Você já trata eles como se fosse filho, se fosse neto. E ele estava assim. Abraão olhando, e agora Sara quer que mande embora. Começa um processo na vida de Abraão. Eu tenho que mandar esse menino embora. E agora? Vou falar com Deus. Vou falar com Deus. E aí ele foi falar com Deus. Sabe o que Deus falou para ele? Acho que ele falou assim: eu vou chegar em Deus, isso que eu estou falando. Falo com Deus, Deus vai lá, toca no coração de Sara. Tira aquele coração de pedra, coloca um coração de carne e muda essa história. Ismael fica aqui, fica tudo bem. Ismaelzinho, Isaquinho, e fica todo mundo aqui na casa, 2 irmãos. Mas não, irmãos. Sabe o que Deus falou para ele? Dispensa Ismael. Dispensa Agar, que era a mãe de Ismael. Ele é obrigado a dispensar os 2. E esse processo, eu creio, que deve ter sido um processo muito doloroso. Por que o processo se tornou doloroso? Porque não era um processo de acordo com o propósito de Deus. Porque quando o processo é de acordo com o propósito de Deus, por mais duro que ele seja, por mais difícil que ele seja, Deus está ali com você. Porque o propósito é de Deus. E Deus está com você dentro daquele processo. Muitas pessoas vivem sofrendo, pagando um preço, sabe por quê? Porque ela determinou aquilo para a vida dela. E ela está passando por um processo e ela quer que Deus responda. Ela quer que Deus coloque as mãos. Ela quer que Deus haja. Só que Deus fala: não era o meu propósito. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Tem muita gente, muitas pessoas que determinam a esse propósito. E o propósito não era o propósito de Deus para que ela agisse daquela maneira.
Não era um propósito de Deus para que ela fosse para aquele caminho. Não era um propósito de Deus para que ela tomasse aquela atitude. Ela simplesmente tomou uma atitude. Ela simplesmente agiu. E aquele propósito trouxe um processo. E esse processo é doloroso. Esse processo parece que não tem fim. Por quê? Porque esse processo é um processo que a própria pessoa trouxe para a vida dela. Não é um processo de acordo com o propósito de Deus. E aqui, irmãos, Abraão paga um preço. Abraão sofre porque ele teve essa perda. O filho foi embora. Eu creio que ele amava aquele filho. E muitas pessoas, por causa de, ao invés de andar no propósito do Senhor, decide propósito para a vida dela. Decide fazer com que a promessa de Deus se cumpra no tempo dela, do jeito dela, da maneira dela. O que acontece? A pessoa paga um preço. E o processo é dolorido. O processo é doído, é difícil. Então eu quero deixar também para nós nessa noite. Deus tem planos. Deus tem projetos. Deus tem propósitos. Mas nós temos que deixar com que Deus cumpra o propósito. Nós temos que deixar com que Deus faça o projeto. Nós temos que deixar com que seja da maneira que Deus projetou no coração dele, e não da maneira que muitas vezes está no meu coração. Às vezes está no meu coração e eu quero que seja de acordo com o meu coração. E Deus fala, não, deixa comigo. Deixa que o processo está na minha, o propósito está nas minhas mãos. Porque senão você vai ter um processo muito difícil. Então, meu irmão, então, minha irmã, nessa noite, creia nisso. Se Deus tem um propósito na sua vida, deixa Deus cuidar de você. Tem um louvor que fala assim, deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os meus planos são melhores. Então eu tenho que deixar nas mãos de Deus o projeto dele. Porque o projeto não é meu, o projeto é de Deus. E quando eu quero que o projeto seja meu, fique nas minhas mãos, eu posso ter problemas. Não está na minha pregação, mas Davi tinha um projeto. Davi tinha um sonho, e o sonho de Davi, o projeto de Davi, o desejo de Davi, era um desejo legal, era um projeto legal, era um sonho legal. O que Davi queria fazer? Ele queria construir o tabernáculo para Deus. Ele queria, eu quero construir. Ele tinha tudo. E veio o profeta ainda, nós temos que tomar cuidado com isso. Veio o profeta e falou, eis que diz o Senhor, você vai fazer. Está aqui, faça. E de repente, quando aquele profeta está saindo, Deus falou para ele, vai lá e fala para ele que ele não vai fazer nada. Não é esse propósito. O meu propósito é outro. O meu propósito é que Salomão, o filho dele, construa o templo. Então, nós temos que entender isso. Deus, ele tem propósitos nas nossas vidas, mas nós temos que entender. E Davi, irmãos, teve uma sabedoria. Davi entendeu o propósito de Deus. E ele deixou para Salomão construir o templo. Voltando aqui, e Abraão continua na caminhada dele. Aí Ismael foi embora, Agar foi embora, e ele continua a caminhada dele. E ele está vendo ali Isaac crescer. Quem sabe todo o amor, tudo aquilo que ele tinha, aquela afeição que ele tinha por Ismael, ele não tinha onde injetar, ele injeta tudo na onde? Na vida agora de Isaac. Ele coloca tudo para Isaac, porque aquele amor não poderia ficar dentro dele, que aquele amor era um amor de pai para filho, e ele joga tudo para Isaac. Está ali, está tudo bem, e de repente um belo dia, Deus chama Abraão, fala, Abraão, vamos conversar. E Abraão fala assim, Senhor, eis-me aqui. E Deus falou para ele, falou assim, Abraão, eu tenho um pedido para te fazer. Ele falou, mas o que o senhor quer? Eis-me aqui, o que o senhor pedir, estou à disposição. Deus falou para ele, olha, eu quero Isaac. Eu quero seu filho. Irmãos, para que Deus queria Isaac? Também não sei. Mas fazia parte
do propósito de Deus na vida de Abraão. Às vezes Deus ele pede algo para nós e nós não conseguimos entender o porquê que Deus está pedindo aquilo, porque aquilo faz parte do propósito de Deus para nossas vidas. O que é que Deus queria tirar do coração de Abraão? Eu não sei, mas sei que Deus ele queria. Olha, eu quero. Irmãos, imagina agora o processo no coração de Abraão. Tinha perdido Ismael. E agora ele olha e fala: eu vou perder Isaac. Irmãos, só que fazia parte do propósito. E o que ele fez? Ele falou: não, eu vou cumprir o propósito que Deus tem para minha vida. Ele vai. Só que quando ele vai levar Isaac, nesse processo todo, Deus está com ele o tempo todo. Deus cuida dele o tempo todo. Porque quando Deus tem um propósito, o propósito é de Deus, Deus fica comigo e com você durante o processo todo. Se Deus falou que vai fazer, pode acontecer o que for, pode vir paulada, pode vir pedrada, pode vir o que for. Se o projeto é de Deus, se o propósito é de Deus, o processo pode ser assim, mas o propósito vai ser feito, porque o propósito é de Deus. Nós vamos passar por esse processo, mas o propósito é de Deus. E ele vai, irmãos, levar o filho dele, como todos conhecem a história. E quando ele chega lá no alto do monte, Deus, e vai sacrificar o filho, Deus fala: não, já preparei o cordeiro para você. Porque quando Deus, ele tem um propósito, e quando nós andamos no processo do Senhor, ele prepara tudo para nós. Amém? Ele prepara. Você não vai precisar ficar desesperado, vai ficar descabelado. E Abraão não ficou, a palavra não fala que Abraão ficou. Quando perguntaram para ele: Abraão, cadê o cordeiro para você sacrificar? O que ele respondeu? Quem sabe? 1, 2, 3 e... Deus proverá. Sabe por que Deus proverá? Porque Deus faz parte do processo dele. Foi Deus que fez o propósito. Foi Deus que tinha o propósito. Então Deus faz parte. Então quando Deus faz parte do meu projeto e do seu, eu não sei o que você precisa, mas Deus manda falar para você. Se Ele faz parte desse propósito, o propósito é dele, Ele está dentro desse processo, Ele proverá tudo. Ele proverá a saída, Ele proverá o escape. É que muitas vezes nós estamos dentro de um processo, e esse processo não é um processo de Deus. Fui eu que criei aquilo. É um propósito de Deus. Não é. É um propósito meu. Só que aí Deus não está no processo. E Deus é tão misericordioso, irmãos, que Ele nos ajuda no meio do processo. Mas esse processo é doloroso. Por quê? Porque não era um processo de acordo com o propósito de Deus. Era um processo de acordo com os nossos desejos. E eu quero perguntar para você, para mim nessa noite: será que se Deus revelasse todo o processo para Abraão, Abraão tinha saído da terra dele? Eu creio que não. Por isso que Deus muitas vezes, irmãos, Ele não revela para mim o processo. Às vezes você está aqui, olha, Deus tem uma bênção para mim, Deus tem algo para mim. Só que você fica perguntando para Deus: Senhor, mas como que é, Senhor? Como que o Senhor vai fazer? Deus fala para você nessa noite: eu estou cuidando do processo. Simplesmente creia no propósito. Eu não estou aqui para adiantar o processo, estou aqui para falar do propósito. Deus fala para nós. Quantas vezes que eu já perguntei para Deus: Senhor, mas o que é isso? Deus fala: olha, você está no meio do processo. Simplesmente creia que você está no processo. E eu estou com você. E eu creio que Ele não iria. Creio que não iria. Muitas vezes a pessoa, ela quer algo na vida dela, só que quando ela sabe do processo para chegar naquele algo, ela já desiste. Se a pessoa chegar: eu quero ser o quê quando eu crescer? Eu quero ser tal coisa. Aí ela vai na internet: meu Deus, 7 anos estudando? 7 anos. Faz parte do processo. Deus está mandando falar para você. Faz parte do processo.
Só que esse processo vai durar pela vida inteira. Agarre com as duas mãos. São 7 anos que vai valer por 70 depois. Que ninguém vai conseguir tirar aquilo que você angariou durante o seu processo. Porque Deus, Ele está com você. E muitas pessoas não querem. Ela olha lá na frente. Mas tudo isso demora? Tudo isso demora, mas faz parte do processo. E Abraão, irmãos, para se tornar uma bênção, para o nome dele ser conhecido, para nós estarmos falando dele nessa noite, para ele ter sido pai de multidões, ele teve que passar pelo processo. Eu creio que se chegassem para Abraão e perguntassem para ele: Abraão, você faria tudo de novo? Sabe o que ele responderia? Eu faria, muitas pessoas falam. Mas se falasse para ele agora: ó, você começa daqui e vai começar tudo de novo. Ah, não. Eu creio que tem processos na vida de pessoas que se falar: olha, começa agora, a pessoa fala: não. Se for para repetir tudo de novo, eu não quero. Eu continuo aqui, parado. Mas Deus, Ele tem isso conosco, irmãos. Deus, na maioria das vezes, Ele só vai falar do propósito. Ele não vai falar do processo. Porque o processo nós vamos viver. No processo nós vamos crescer. No processo nós vamos aprender. No processo nós vamos tomar pauladas. No processo nós podemos tomar pedradas. Mas nós vamos chegar no objetivo, que é o propósito de Deus. E aqui em Gênesis mesmo, no capítulo 37, no verso 5 ao 11, vou ler a história de uma pessoa que todos conhecem, um personagem também chamado José. E aqui diz assim, no versículo 5 do capítulo 37. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive. Disse-lhes: estávamos amarrando feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Outra pessoa que, essa aqui, com Abraão, Deus falou: olha, sai da tua terra e da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra, vou te fazer você uma grande bênção, vou fazer seu nome ser exaltado e conhecido para todos os lugares. Isso foi falado. Agora aqui, para José, ele deu um sonho. Muitas vezes Deus, ele nos dá um sonho, mas Deus, ele dá o sonho do propósito. Deus tinha um propósito com José. Deus falou: José, eu vou te fazer sim maior do que os seus irmãos. Você vai, em um certo momento da sua vida, você vai reinar acima do seu pai, acima da sua mãe. Só que Deus, ele fala para José do propósito que ele tinha, mas ele não fala para José do processo. Quem já leu essa história aqui? Você que já leu. Se fosse para você, você sairia do seu lugar ou continuaria lá? Por quê? Porque você já conhece o processo. Então Deus não conta o processo, porque se Deus falar todo o processo, nós não saímos do nosso lugar. E Deus, ele fala que ele tem um propósito na vida de José. Ele coloca em sonhos, ele coloca algo no coração dele. E Deus muitas vezes coloca algo no nosso coração. Deus fala conosco. Só que Deus, ele fala do propósito. E às vezes nós não entendemos. Por que eu estou passando por isso? Porque você está passando por um processo. Quem Deus falou aqui que tem um propósito? Quem Deus deu um sonho aqui que tem um propósito?
Só que muitas vezes você está passando pelo processo. Porque se Deus te falar tudo, você não vai. Você vai parar no meio do caminho. E o que aconteceu? Então José teve esse sonho. E ele conta para os irmãos, conta para o pai, conta para a mãe, conta para todo mundo. Porque Deus vai me levantar. Ele mesmo decifrou o sonho dele. Ele era o feixe que se levantava e os outros se curvavam. Os 11 feixes eram os 11 irmãos dele. A lua e o sol é o pai e a mãe que vai se curvar perante ele. Ele está ali. Só que de repente ele não sabe o processo que vai acontecer na vida dele. Ele teve esse sonho. Ele conta para os irmãos. E o primeiro processo que acontece, que é criado no coração dos irmãos, mais raiva do que já tinha. Porque os irmãos já tinham raiva dele. Porque ele era filho de Jacó, ou de Israel, com Raquel. Era o filho amado do pai. O pai tinha dado para ele uma túnica ali, não? Uma capa toda colorida. E tinha toda uma representatividade aquela capa. Os irmãos olhavam e falavam, é o queridinho do papai, é o dodóizinho. Os irmãos tinham algo contra ele. E quando ele conta o sonho, mais ainda, aí começa um processo doloroso na vida dele. Por que esse processo doloroso? Porque os irmãos já começaram a deixar ele de lado. Ele já era colocado de lado. Quando estava a rodinha dos irmãos, quem sabe ele chegava, os irmãos, olha, sai daqui. Tem conversa. Pss, pss. Ó, vamos parar que o assunto chegou. E ele ficou uma pessoa de lado, porque um processo. E muitas vezes, quando Deus tem um propósito nas nossas vidas, Deus tem um projeto nas nossas vidas, muitas vezes nós podemos ser colocados em determinado momento de lado. Você sentir e falar, poxa vida, porque é algo, eu estava até falando da escola bíblica dominical, as pessoas só tiram pedras em árvores que dão frutos. A árvore que não tem fruto, ninguém atira a pedra. Por quê? Estava até explicando para eles, quando nós éramos meninos, saímos na rua, no pomar, então tinha aquela árvore cheia de frutos, pegava a pedra, como não alcançava, era pedrada até derrubar o fruto. A árvore que não tinha fruto, nem gastava pedra, porque não tinha fruto. E ele começa a ser atacado pelos irmãos. E ele não está entendendo nada. Ele fala, Senhor, o Senhor me deu um sonho. Eu fui falar para meus irmãos, agora eu estou sendo atacado pelos meus irmãos. Eu fazia parte do processo. E a vida dele continua. E um belo dia ele está na casa dele. O pai chama e fala para ele, fala, José, faz um favor para o pai. Seus irmãos foram apacentar o rebanho. Fazem alguns dias, não sei onde que eles estão. Vai até eles. Vai ver como que eles estão. Me traz notícias dele. E ele foi, irmãos. Ele foi andando, e de repente, ele não encontrou os irmãos. E a Bíblia fala que no meio do caminho, ele encontrou um estranho, um homem estranho. Ele perguntou para aquele homem, falou, olha, meus irmãos estavam aqui assim, assim, assim. Aí aquele homem fala para ele, olha, eles estavam aqui em Siquém, mas eles foram lá para Dotã. Alguns falam que ele tinha andado 50 quilômetros para encontrar os irmãos, não encontrou. E aí falou, esse homem estranho falou, ele está daqui 20 quilômetros. E ele foi. E chegando lá, para encontrar com os irmãos olharam para ele. E viram e falaram, lá vem o sonhador. E resolvem pegá-lo, iriam matá-lo, mas jogaram dentro de um poço. Todos conhecem a história, eu creio. Mas o que eu quero falar um pouquinho nessa noite é sobre isso também. A Bíblia fala que ele ouviu quem? Um estranho. Ouviu um estranho. E ele, depois que ele ouviu um estranho, ele foi jogado dentro de um poço, vendido para estranhos, levado para uma terra estranha. Mas muitas vezes podemos falar assim, mas isso aí fazia parte do processo de Deus. Irmãos, quando Deus ele tem um propósito, do propósito de Deus, perdão. Quando Deus tem um propósito, o propósito dele vai ser cumprido. Só que muitas vezes, o processo, nós podemos entrar dentro de um processo. E aqui José ele ouviu uma pessoa
estranha. E muitas vezes pode acontecer isso conosco. Nós podemos entrar num processo por ouvirmos alguma coisa estranha. Eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu ouço. O pai falou para ele: vai ver se os irmãos estão lá em Siquém. Chegou lá, os irmãos não estavam. O pai não falou para ele: vai e continua procurando seus irmãos até achar. O pai falou para eles: vai lá. Ele não encontrando, ele foi ouvir um estranho. O estranho falou: está em tal lugar. E muitas vezes, irmãos, ele poderia ter chego, de qualquer maneira ele ia chegar no Egito, mas ele poderia chegar de uma outra maneira, com um processo menos doloroso, um processo menos difícil. E às vezes tem pessoas que passam processos difíceis, e ela fala: mas é um propósito de Deus. Deus fala: não, nunca foi meu propósito fazer você passar por aqui, nem por aqui. O problema é que você está ouvindo pessoas estranhas. Ele não conhecia aquele homem no meio do deserto. Ele não sabia quem é aquele homem. E a Bíblia enfatiza bem: ele ouviu uma pessoa estranha. Às vezes tem pessoas que elas passam um processo na vida delas, porque elas ouvem qualquer pessoa, menos a Deus. Elas não ouvem. A Bíblia pega, a palavra do Senhor fala, vem para a igreja, ouve, liga o rádio, ouve, mas elas não dão ouvido às coisas do Senhor, preferem ouvir conversas estranhas. E muitas dessas conversas estranhas saem de dentro de si mesmo. Eu vou fazer isso que o pastor está falando, eu vou fazer isso que os irmãos estão falando, eu vou fazer do meu jeito. Sabe? Só ouve conversa estranha. Você dá o melhor conselho para a pessoa. Você fala para a pessoa: não faz assim, faz assado. Mas a pessoa não faz. Ela prefere fazer do jeito dela. E você olha e fala: meu Deus. Não sei se aconteceu com você. Você fala: que jeito estranho da pessoa resolver as coisas. Alguém já pensou assim? Não. Eu já pensei várias vezes. Que jeito estranho, né? Estou falando para a pessoa. Está todo mundo falando, e a pessoa tem um jeito estranho de resolver as coisas. Ela ouve essa voz estranha dentro dela e quer resolver do jeito dela, e não vai dar certo. Vai ter um processo, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. E você não é que faz um prognóstico, mas já está na cara do que vai acontecer. Mas a pessoa ouve a voz estranha. Tem pessoa que ouve todo mundo, menos o pai e a mãe. O pai fala, a mãe fala, mas não ouve. Aí chega alguém, vamos colocar assim, estranho, e fala: isso é mesmo. E depois passa por um processo. Aí quer entender: por que Deus permitiu eu cair nessa cilada? Por que Deus permitiu acontecer isso comigo? Como José, ele poderia não ter caído naquele poço. Não estou aqui para desfazer da palavra, mas ele poderia não ter passado por aquele processo. Ele poderia não ter sido vendido para os ismaelitas, mas ele ouviu uma voz estranha. E toda vez que nós ouvimos uma voz estranha, nós agimos do nosso jeito e do jeito que a voz falou. Mas a voz do Espírito Santo, ela não é estranha. A voz do Espírito Santo, ela fala conosco, nós sabemos que Ele que está falando conosco. E essa voz do Espírito Santo, ela nos leva num processo bom. Ela nos leva num processo legal. E ele é vendido. Jogado num poço, vendido. E quando ele chega lá na casa de Potifar, olha o processo na vida desse rapaz. Chega ali a mulher de Potifar, vem assediar a José. E José se esquiva daquela mulher. E o que acontece? Ela grita e fala que ele tentou algo contra ela. E ele vai preso. Irmãos, se José soubesse que ele passaria por esse processo, eu creio que ele não iria. Olha agora, preso injustamente. Preso porque a mulher falou que ele estava errado, tentando, abusar dela, fazer algo contra ela. Só que ele fazia parte de um processo.
De repente você está aqui nessa noite, você fala, poxa vida, pastor, a pessoa lá, está falando isso de mim, pastor. Eu não fiz aquilo, pastor. Pastor, não fui eu. Sabe, pastor, eu ando correto, eu tento fazer tudo certinho, mas chega lá, a pessoa arma isso, a pessoa arma aquilo, a pessoa arma aquilo outro. Eu quero falar para você, faz parte do processo. Porque quando Deus tem um propósito, o inimigo ele não vai ficar de mãos paradas olhando para você. Ele vai tentar de toda maneira te parar com a sua vida. E de repente começou isso aqui na vida de José. José é preso. De repente está na prisão, ele fala, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Mas não precisa fazer nada. Ou fazer alguma coisa. Basta ter um propósito de Deus na sua vida, que o inimigo ele vai se levantar. O inimigo ele vai tentar te parar. Ele vai usar todas as armas que ele puder. E José, ele é preso. E fica injustamente preso. Muitas vezes nós olhamos e falamos, poxa vida, eu estou sendo injustiçado nessa situação. Eu quero falar para você, faz parte do processo. Sabe por quê? Porque Deus lá na frente tem algo grande para fazer na sua vida. Para Abraão, ele tinha uma multidão para ser filho de Abraão. Ele ia abençoar Abraão grandemente. Abraão ia abençoar muitas pessoas. Com José também. José ia manter a linhagem do povo de Deus. Porque o povo de Deus não poderia morrer. O Deus tinha uma grande nação. E José ia ser usado para que essa nação se mantivesse em pé. Como está em pé até hoje. Tudo aqui, ó. José pagou um preço. Só que se José soubesse do processo. Às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo. Mas eu quero te dizer, é um processo. É um processo. Porque Deus tem uma bênção. E ali José fica preso. E de repente o que acontece? Ele tem dois homens que têm dois sonhos. Ele desvenda aqueles sonhos daqueles homens. Ele fala olha, você vamos cortar a tua cabeça, não tem jeito. Vamos cortar. Aqui eu quero só parar um pouquinho. Quando Deus falar para você algo no teu coração, e se esse algo você vê que não é muito legal para a vida da pessoa, mas seja sincero. Fale aquilo que Deus falou. Não floreie. Não tente iludir a pessoa. Às vezes, olha, as tuas ações é uma bênção. Não, se as ações da pessoa não é uma bênção, o que eu tenho que falar para ela? As suas ações, infelizmente, não são uma bênção. Você está andando de uma maneira que não é legal. E ele falou para aquele homem, olha, a sua cabeça vai ser cortada. E para o outro ele falou, não, você vai até lá, vai ser restaurado o seu trabalho, pode ficar tranquilo, vai ficar tudo bem. Mas quando você estiver lá perante Faraó, faz um favor, lembra de mim, que eu te desvendei os sonhos aqui, para que eu saia desse lugar. Só que a palavra fala assim que aquele homem sai e José ele é esquecido dentro da prisão. Às vezes você está aqui nessa noite e fala, poxa vida, Deus não se lembra de mim, Deus se esqueceu de mim, Deus não está mais comigo, Deus, ele parece que não me ama. Mas eu quero falar para você, Deus não se esqueceu de você. Deus, ele te ama. Deus, ele, não é que ele não está preocupado com o seu problema. José podia pensar isso, Deus não está nem aí que eu estou preso. É que você está passando por um processo. E esse processo, muitas vezes, parece que nós somos esquecidos por Deus. Você olha e fala, poxa vida, Deus esqueceu de mim. Deus não está nem preocupado comigo. Mas não é isso. Você está passando por um processo. E José estava ali passando por um processo. Então, irmãos, na vida ela é assim. A nossa vida, ela vai ter vários processos. Não tem jeito. Por quê? Porque Deus tem um propósito. Só que o tempo todo, José, naquela cadeia, passando por aquele processo. Quando você lê a história,
o que acontece com José? Preso, o carcereiro vai com a cara dele. O carcereiro se torna amigo dele. E ele se torna aquele que cuida de todos os presos. Olha que coisa, toda a regalia. Toda a regalia. Então ele tinha acesso na cozinha. Eu sei como que funciona. Na casa de recuperação é assim. Os meninos são internos. Aí eles chegam, se achegam perto de nós, estamos na frente da liderança. Por quê? Aí chegando, ganhando a confiança, o que eles querem, todos eles, é ir para a cozinha. Ah, pastor, eu quero lavar a louça, eu quero fazer o café da manhã. Por quê, irmãos? Porque lá na cozinha eles comem a hora que eles quiserem, comem do que eles quiserem, porque eles estão ali, o cozinheiro é o que mais come. Às vezes você vai numa churrascada, você fala para o churrasqueiro, você não vai comer não? Ele fala, comer mais do que eu já comi? Porque todo pedacinho que sai aqui eu tenho que experimentar. Então é assim, e José caiu na graça. Sabe por que ele caiu na graça do carcereiro? Por que ele se deu bem naquela cadeia? Por que ali ele desvendou os sonhos? Por que tudo aconteceu com ele de bem ali? Porque Deus estava com ele no processo. Deus, eu estou com você aí, José. Eu estou no processo com você, porque eu tenho um propósito. Então, irmãos, quando Deus ele tem um propósito nas nossas vidas, o processo, por mais difícil que seja, por pior que seja, ele não é tão doloroso. Sabe por quê? Porque Deus está conosco. Amém? Porque faz parte do propósito de Deus o processo. Então quem sabe nessa noite você se sinta assim como eu falei de José, deixado de lado, preso numa situação, olhando e falando assim, o Senhor se esqueceu de mim. Deus ele fala, não esqueci não. Eu estou aqui porque você está passando por um processo. E no momento certo, você vai sair daqui, desse processo. E eu vou fazer o propósito que eu tenho na sua vida ser realizado. O que aconteceu com José? De repente o faraó tem um sonho, e ninguém desvenda o sonho dele, nem daqui, nem dali. E de repente o copeiro que está ali fala para ele, olha, eu estava preso, faraó, e lá um rapaz desvendou meus sonhos. Ele falou meu sonho, falou o sonho do outro que estava comigo e deu certinho. Tudo que ele falou aconteceu. E faraó falou, então me traz aqui, traz esse homem aqui na minha frente, porque aquilo fazia parte do processo. Então eu não sei onde você está precisando chegar, com quem que você tem que falar, na presença de quem você tem que estar. Mas eu quero falar para você, na hora certa, Deus vai te colocar lá, porque faz parte do propósito dele. E esse processo vai chegar no momento certo, na hora certa, o final dele na sua vida. Você vai estar lá em nome do Senhor Jesus. Mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que crer. Não adianta eu ficar murmurando, simplesmente chorando. A Bíblia não fala que José estava chorando, que José estava murmurando, que José estava reclamando, porque ele estava preso, porque a mulher de Faraó, de Potifar o acusou, porque ele foi esquecido. Não, ele simplesmente estava ali, entendendo que ele estava dentro do propósito de Deus. E dentro do propósito tem o processo. Então, irmãos, ninguém chega ao propósito sem passar pelo processo. Ninguém chega no propósito sem passar pelo processo. Que o processo faz parte. Eu posso até não querer passar pelo processo. Eu posso até colocar um paletó, uma gravata, chegar lá na porta do fórum com o código penal debaixo do braço, todo arrumado. Aí as pessoas vão olhar, oi doutor, tudo bem com o senhor? Eu, tudo bem. Oi doutor, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Só que, como eu não passei pelo propósito, pelo processo, eu não cheguei no propósito. Eu não sou doutor. Eu posso parecer um doutor. Eu posso ter o código de um doutor. Só que eu não sou doutor. Por quê? Porque eu não passei pelo processo, então eu não alcancei o propósito.
E na nossa vida é assim. Se eu quero a minha vida mudada, eu vou ter que entender que eu vou ter que passar pelo processo. Mas Deus, Ele vai estar comigo. Deus, Ele vai cuidar de mim. E eu quero orar nessa noite. E quero que nós entreguemos as mãos do Senhor. Quem sabe você está aqui e você sabe que Deus tem um propósito com a sua vida. Você sabe que Deus, Ele tem um propósito. Você sabe que Deus falou com você para você fazer daquele jeito. Deus falou para você agir daquele jeito. E você sabe que Deus tem um propósito. Só que você está passando nesse momento por um processo. Você não está entendendo o que está acontecendo. Por que está acontecendo? E muitas vezes você até indaga a Deus, Senhor, por que isso? Mas Deus, Ele fala para você nessa noite. Você está passando pelo processo. E você vai chegar no propósito. Porque o propósito não é seu. O propósito é de Deus. Se Deus colocou no teu coração, seja por palavras, se Deus te falou, se Deus colocou no teu coração, seja por sonhos, onde você deitou e Deus trouxe algo nos sonhos e falou, eu vou fazer isso. Creia nisso. Creia nesse propósito que Deus tem na sua vida. E que você, nessa noite, ore ao Senhor. Fala, Senhor, eu não estou entendendo o propósito, mas é melhor que eu não entenda mesmo. Porque eu sei que pode vir coisas ainda que eu não goste, mas eu sei que eu vou chegar no teu propósito.